Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora convidando você para fazer parte dessa grande ciranda do bem. Afinal de contas, a paz que nós queremos para o mundo começa dentro de cada um de nós. Nós é que temos que fazer a transformação. Você quer que o mundo lá fora mude? Mude aqui dentro. É aí que começa a grande mudança, porque aquilo que você traz dentro de você, você vai levar para a sociedade. E para a sociedade vai para o mundo. É esse mundo bom, esse mundo maravilhoso que nós queremos, um mundo mais justo, mais amoroso. E o programa Trilha Social, se você quer realmente fazer parte desse grupo de pessoas que fazem o bem, é só você entrar lá no Facebook, programa Trilha Social, e você vai lá encontrar muitas pessoas que já passaram por aqui, pessoas especiais, pessoas que fazem a diferença, que transformam vidas, que se ocupam com a transformação social, que se ocupam de fazer essa nossa vida ser melhor. E você pode acompanhá-las e pode fazer parte de algumas organizações não governamentais que já vieram aqui no programa, pode fazer parte delas, fazer trabalho voluntário, pode se inspirar nas pessoas que aqui passaram para fazer alguma coisa, porque às vezes você até quer fazer, mas você não sabe como começar. Então é você só se inspirar em uma delas, entrar em contato, todas elas deixaram os seus endereços e você poderá iniciar uma nova fase na sua vida também, de ser uma pessoa que faz o bem simplesmente porque é o correto, simplesmente porque é o melhor e também com a consciência de que isso vai voltar para você. E eu estava aqui pensando em Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer ele deixou um grande legado da vida dele. E ele deixou uma frase muito interessante que diz assim, que a vida é um sopro, é um momento e a gente vem aqui, conta uma história e depois vai embora. Que história você quer deixar para aqueles que virão? O que é que você está construindo agora para aqueles que vão ficar aqui? Porque nós somos os únicos que temos consciência de que um dia vamos morrer. O que é que nós vamos fazer nesse período que nós estamos aqui? Não só para nós, enquanto estivermos aqui, mas para aqueles também que vão chegar. O que é que nós queremos deixar? Rastros do quê? Do que nós construímos de bom. E essa construção, ela começa dentro de nós, como eu falei no começo, e depende de cada um de nós. A autoestima, ela começa quando você começa a cuidar de você. É na autoestima que começa também você olhando para você, se cuidando, que quando você se cuida, você está pronto também para cuidar do outro, você está mais forte. E você pode começar com coisas simples. Quando você acordar, tome o seu banho. E quando estiver tomando banho, visualize aquela água que está caindo sobre você e comece a imaginar quantas pessoas estão envolvidas para que a água possa chegar ao seu chuveiro, para o sabonete que você usa, quantas pessoas estão envolvidas para que o sabonete, para você ficar bem cheiroso, cheirosa, chegar até você, o alimento que chega na sua mesa na hora do seu café, o local que você mora, quantas coisas estão envolvidas. A isso nós chamamos de sistema. Quando a gente começa a olhar além daquilo que nós chamamos de rotina, você olha e você nem percebe mais. Às vezes as pessoas que colaboram com a sua vida, elas ficam invisíveis. E quando nós começamos a olhar dessa forma, nós também começamos a perceber a grande integração e conexão e como nós dependemos dessa conexão no mundo para que esse mundo seja melhor. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa uma pessoa que trabalha com pensamento sistêmico complexo. Parece uma palavra difícil, mas é muito interessante quando a gente amplia a nossa consciência. E nós vamos falar com uma pessoa que é expert no assunto e vamos falar um pouco sobre a vida dela também para você. É uma pessoa que vem transformando vidas aqui no nosso país. Ela é alemã, mas ela está no Brasil já há algum tempo e ela vai contar para vocês como ela chegou aqui, mas o quanto foi importante. Ela vai contar a jornada dela até chegar esse momento que fez com que ela buscasse esse trabalho para desenvolver pessoas. É Cornélia Bonenkamp.
Ela foi pedagoga durante muito tempo e hoje ela trabalha com treinamentos dentro desse pensamento sistêmico complexo que também está ligado à questão da constelação familiar. Cornélia, que alegria te receber no nosso programa hoje. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, da sua vida. Você é alemã, a sua formação é de pedagoga. Como é que isso aconteceu? Porque a pedagogia chegou na sua vida de que forma? Talvez muito simples. Depois de fazer na Alemanha o Abitur, quis fazer medicina, mas não tinha as notas para entrar na universidade. E aí pensei, eu vou fazer matemática, biologia, e fiz isto para ensinar crianças. E comecei desse jeito e pensei também, vou ficar trabalhando numa escola por os próximos, não sei, 40 anos. E pensei, não, quero conhecer mais outras partes do mundo. E me inscrevi para ser professora em colégios alemães no estrangeiro. E dessa maneira foi para México. E uma coisa muito importante foi o seguinte: antes de ir e tomar o voo para México, tinha um monte de informação sobre o que é México, como são os mexicanos. Você buscou essas informações? Sim, claro. Isso vai ouvindo. Isso é México e tudo isto. E depois de chegar no México, percebi com clareza tudo que foi falado sobre México só era uma pequena parte. E o que estava lá era muitas coisas bem diferentes, não? Aí, normalmente, México, sombreiro, homem machista, um monte de coisas assim ouvi. Isso te assustou? Não me assustei, mas o que para mim foi muito importante perceber tudo o que normalmente é falado até de um país só é uma pequena coisa. E importa muito de nunca mais, para mim foi assim, nunca mais acreditar o que a imprensa ou o que todo mundo fala, não? Sempre se abrir para sentir como está no ambiente. E a partir disso, chegando em México, deixei de acreditar cegamente o que as revistas falam e o que a televisão fala. O que eles falam só é uma possibilidade de ver algo, nunca é a verdade. Sim, isso foi muito importante para mim. E essa verdade que você fala é porque existe, em todo o país, existe uma diversidade de pessoas. Podemos imaginar, no geral, tem essas generalizações. Estados Unidos é desse jeito, alemães são desse jeito, brasileiros, Rio de Janeiro, biquíni, e essas coisas. E isto, normalmente, se ouvimos e achamos que é verdade. Mas é só uma pequena coisa e tem muito mais. Isso que você está dizendo me faz lembrar, eu tinha uma amiga que ela era de um outro país, ela esteve aqui no Brasil e ela foi visitada, ela passou a morar aqui, ela recebeu a visita de uma tia dela. E quando a tia dela chegou aqui, ela chegou no aeroporto com botas até a coxa, porque disseram para ela que quando ela descesse no Brasil ia encontrar muitos animais, que era uma selva. Veja, como se vende a imagem de uma cultura, de um local e uma imagem equivocada. E sempre é diferente.
Então, você vivenciou, quando você chegou no México, o que você encontrou lá? Porque venderam uma imagem para você, mas quando você chegou, que você foi trabalhar, o que você encontrou? Sim, percebeu pessoas maravilhosas, muito lindas e que estavam diferentes do que as imagens transmitidas pela mídia e pelos preconceitos. E você sentiu, porque como você trabalhou na Alemanha com alunos, com jovens, o que existe uma diferença? Porque tem muita gente, como você falou, dessa ideia que a gente faz de um país para outro, que as pessoas são diferentes, né? E às vezes até divergentes. Você deu aula para alunos, né, jovens, entre 6 e 12 anos, né, de 1º ao 5º ano, lá na Alemanha e depois no México. Há uma diferença desses jovens? O que você percebeu que existe de semelhante entre os jovens que você deu aula na Alemanha e no México? Ou o que você percebeu de igual? Podemos imaginar, vendo isto e falando de hoje, todas as crianças no mundo são iguais. E todos têm o mesmo valor. A diferença, e isso tem a ver com o pensamento sistêmico complexo, é o contexto. O contexto. Achamos que somos do jeito via genética. Hoje, pela ciência, até sabemos que de jeito nenhum é desse jeito. Se você coloca um DNA em um líquido, vira talvez músculo. Sim. Se você coloca o mesmo DNA em outro líquido, vira coração. Então, tudo é fruto do contexto. E cada um de nós também é fruto do contexto. Quais as crenças, quais as regras no ambiente que normalmente formam as pessoas? Nessa questão do pensamento cartesiano e o pensamento sistêmico, você podia traçar uma linha do que é diferente um do outro? O pensamento cartesiano e o pensamento sistêmico complexo é? Podemos imaginar pensamento linear, cartesiano, mecanicista. Neste somos educados e aí existe para todo certo e errado, bom e mal. Julgamento. Não só julgamento, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal. E podemos imaginar este certo e errado é totalmente adequado para máquinas. Você pode desarmar um carro em milhares de peças, armar de novo e o carro anda. Isso. Agora corta ser humano ou uma árvore em milhares de peças e junta de novo. Não funciona. Precisamos, no meu ver, um outro pensamento para a relação entre seres vivos e não certo e errado, bom e mal. Neste certo e errado, bom e mal, visamos o que acontece a partir do nosso mundo. Imagina uma criança cai na rua. Sim. Chora muito, a mãe está junto. Vê isto e diz: ai, que horrível, que dor, ai, até sofre. Vendo e ouvindo a criança gritar. Aquela criança está sofrendo. Outro disse: que gritos horrorosos! E terceiro disse: a mãe está junto, desse jeito se aprende na vida. A informação é a mesma para os três, mas inconscientemente cada um processa a informação de um outro jeito. De acordo com o contexto que ela tem dentro dela de vida, o que ela recebeu. E isto normalmente, estes padrões ou essas formas de nos ver o mundo é resultado do contexto que a maioria disto conectamos entre 0 e 6 anos, onde ainda somos bem inconscientes. Sim? Com isso podemos imaginar, cada um de nós é limitado, ninguém vê todo.
Mas se eu, a partir do meu mundo, digo certo, errado, vou manifestar mais a minha limitação e o meu mundo. E o risco de não perceber o outro sendo diferente a mim, com outro contexto, nem conecto, porque julgo. E aí entra o preconceito. Entra aí preconceito e talvez julgamento. O preconceito e o julgamento é fruto desse pensamento cartesiano. Isso, cartesiano mecanicista. Quando a gente olha para o preconceito com um pensamento sistêmico complexo, qual seria o olhar? Podemos imaginar, é uma forma de simplificar algo e de fazer ser humano ou relações como máquinas, ou como algo geral, que facilita, mas de jeito nenhum corresponde ao funcionamento ou à cultura Quando você veio assim, falando um pouco de você, a gente já vai voltar aqui para a questão do pensamento sistêmico, você saiu do seu país, foi para o México, foi para Portugal, voltou para a Alemanha e depois veio para o Brasil. É como se fosse você acredita, porque não é todo mundo que consegue sair do seu país, né? Muita gente nasce e vive na mesma rua, mora ali por anos e tem uma vida cartesiana. Podemos imaginar, dentro tem desse pessoas contexto que moram numa rua a vida toda que talvez nem são cartesianos, entre aspas. Até talvez não sejam. Aí um julgamento, eu já estou julgando, eu já estou no pensamento cartesiano também aí, né? E essa sua vontade, né, de ir para outro país, conhecer, você atribui a essa necessidade de ampliar a sua consciência para o mundo? Conhecer? Sim, e também podemos imaginar uma coisa, talvez sempre estava curiosa, ou aprendi a ficar curiosa, e como uma coisa que também sempre curiosa, e trabalhando como professora percebi como sistemas limitam. A própria educação acaba limitando pela forma, pelo contexto como acontece. Sim. Podemos imaginar normalmente o que nós conhecemos. Sistema escolar, do jeito que do jeito que funciona, funciona desse jeito mais do que 100 anos, pelo menos na Alemanha, não sei quantos anos quando começou aqui, mas é o mesmo sistema. Não houve um olhar de atualização, de ampliação. Podemos imaginar de algum jeito, visando o grande, não muito, não. E enquanto crianças são na escola, e eles têm dificuldades, normalmente as crianças são culpadas, incapazes, você não consegue, ou os professores culpam os pais, ou às vezes o diretor, ou as crianças, e os pais, os professores. Sim? Ninguém olha para o sistema, porque um professor é contratado para ensinar para uma criança de uma faixa de idade um conteúdo e avaliar com nota. Se ele não faz, é demitido. Então, o Estado dá, entre aspas, as regras do jogo. E podemos imaginar, ninguém normalmente observa isto. Sim? Mas podemos imaginar que, no meu ver, eu também sou limitado como cada um de nós. Sim. Mas esse sistema é maravilhoso para gerar um monte de sofrimento na população. Porque não todos têm a nota 10,
são julgados, diminuídos, têm sofrimentos na família por as notas, por essas coisas. E uma população sofrida é fácil de manipular. Com certeza. Você migrou da pedagogia para o pensamento sistêmico complexo. Como é que foi sair da pedagogia para ir para o pensamento sistêmico complexo e estar, né, aqui podemos imaginar, em Alagoas? Percebi as dificuldades que os sistemas deram para famílias, para pessoas, para professor, para tudo. E aí pesquisei muito como funciona o ser humano em si e em grupo. E isso foi a base. E aí também conheci, na Alemanha ainda, também as constelações. E como gosto de explorar, pesquisar desse jeito. E quando cheguei no Brasil, o meu marido, nessa época foi transferido para o Brasil, deixei de trabalhar como professora e aqui comecei a trabalhar com constelação e pensamento sistêmico complexo. A Cornélia já trabalha mais de 20 anos com pensamento sistêmico complexo e ela tem uma pedagogia muito interessante, que a pedagogia dela, ela é de fazer as pessoas colocarem a mão na massa, é vivência. O mais importante é a pessoa sentir. E aqui em Alagoas, ela está nesse treinamento em constelação familiar e pensamento sistêmico no Instituto Onuxan, que está desenvolvendo, trouxe ela para cá para aprofundar, né, o treinamento com os nossos consteladores, que sempre, porque quem faz um curso quer sempre se aprofundar, e principalmente na alma humana. E nessa questão da alma humana, a visualização, você fala muito na visualização sistêmica. O que vem a ser essa visualização sistêmica? Podemos imaginar, a base do meu trabalho é pensamento sistêmico complexo, onde ausento certo e errado, bom e mal, enquanto se trata de relações entre seres vivos. Aprendemos dificuldade, problema, ruim, excluir. E podemos imaginar, hoje sabemos, tudo que excluímos, que não queremos, atraímos. Sim? E isso já é um ensinamento do pensamento, ou seja, uma observação do pensamento sistêmico. Quando você exclui você... funcionamento do ser humano. Se eu digo, não pensa num rosa elefante, o que você tem na cabeça? Vai aparecer um elefante rosa. 70% da comunicação com crianças, por exemplo, inclui não. Isso quer dizer, o que digo como não, que não quero que o outro faz, eu atraio no outro. Sim? Importa conhecer o funcionamento do ser humano. Seria, por exemplo, quando nós vemos na mídia, né, mostrando muito a violência, o que se estabelece é a violência, não é a paz. É isso mesmo. Não é? Isso é um pensar, quando a gente olha, quando a gente observa de uma forma sistêmica. Sim. Que teria que se mostrar como se faz a paz. Sim. O contexto é a violência, mas como que a gente pode mudar esse contexto de violência não é mostrado. E podemos imaginar, eu diria, tem uma pirâmide de poder. Embaixo do pirâmide de poder é o cidadão. Mais poderosa são os políticos. E no mundo todo mundo fala mal dos políticos. Isso é uma coisa que é só observar, né? Que a gente Mas mais poderoso do que os políticos é a indústria e a mídia. Sim. Mais poderoso. E mais poderoso do que indústria e mídia são os bancos, e no topo do poder no mundo são os bancos privados, ou aqueles 3% da população mundial que tem 97% dos bens. Eles regem no mundo. E enquanto a população
olha só para a política e se deixa maravilhosamente manipular pela televisão, pelas mídias. Os outros podem fazer o que querem e ninguém observa. Quando você, isso é um pensamento, quando você abre a tua mente para olhar a sociedade como ela está, até se você estudar um pouco de sociologia, né, você vai perceber o que existe, né, quem é que comanda o PIB no mundo, né? Sim. Porque existem países que têm o FIB, que é o produto, a felicidade interna bruta, que é incluída e deveria ser incluída em todos os países, com o quanto aquele país é feliz. E é medido pelo quê? Pela saúde, pelo sistema de educação, por tudo aquilo que se tem e que faz bem à sociedade, né? Esse seu trabalho, esse trabalho que você está fazendo aqui em Maceió, é muito importante porque você está transformando vidas também, são consteladores que vão trabalhar com pessoas, você está trazendo essa inclusão do pensamento sistêmico complexo para eles, e isso vai fazer com que eles saiam daqui muito mais seguros para esse trabalho, porque você é um ponto você é referência no sistema, na questão do ensinamento, do sistema de treinamento para a constelação do pensamento sistêmico complexo. Como é que você se sente empoderada dessa sua jornada e agora você passando para frente? Podemos imaginar, não me sinto empoderada. Não. Ao mesmo tempo, para mim, a mudança de pensamento sistêmico complexo, de cartesiano mecanicista para sistêmico complexo, foi um grande presente e me fiz muito bem, e quero passar esses conhecimentos para pessoas que estão abertas para isso. Não quero passar isso para alguém que não quer, porque responsabilidade para a vida e para o bem-estar está na mão de cada um. Quem quer aprender isto, aqui posso contribuir. Quem não quer, posso deixar. Essa é a mensagem que ela está deixando para você. E podemos imaginar também, para mim, e por isso também chamo de visualização e não tanto de constelação, porque aqui no Brasil, para muitos, constelação vira como alguma coisa que soluciona tudo. Para mim, não é desse jeito, é uma ferramenta poderosa para ampliar a visão, para deixar no olhar o que não vemos, porque cada um de nós é limitado. E mais importante para mim é o pensamento sistêmico complexo. No pensamento sistêmico complexo, qualquer dificuldade é perfeita. No cartesiano mecanicista, digamos, perfeito é idealizado. Marido perfeito, chefe perfeito, trabalho perfeito, idealização, filme de Hollywood. No pensamento sistêmico complexo, qualquer dificuldade, qualquer problema é perfeito. E é uma bênção, como muita gente, porque é um aprendizado. Sim, por exemplo, se eu faço um bolo, coloco demais açúcar, frutas estragadas, leite, farinha, manteiga, ovos. Esqueço o fermento e deixo pouco tempo no forno. Podemos imaginar que não vamos comer esse bolo, mas ele é perfeito em relação aos ingredientes e o processo. E dessa maneira, qualquer dificuldade é perfeita, ou qualquer conflito é perfeito em relação aos ingredientes e processo. E se aprendemos de qualquer conflito, qualquer problema é um presente para explorar e poder crescer. Isso. E é assim que nós vamos terminando o nosso programa. Você pode explorar, pode crescer.
ampliando a sua consciência. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem, esperando você aqui. Até lá!